Retrospectivas da pandemia. O papel da China na difusão da Covid-19 e lições aprendidas. Covid-19 começou em Wuhan, China. Embora ainda se discuta a verdadeira origem da Covid-19, acredita-se que no século XX várias doenças, incluindo o ébola, a MERS e a SARS, tenham tido origem em morcegos. Tal como estas doenças, o coronavírus tende a originar-se em animais, replicar-se dentro deles, mas também pode replicar-se sem hospedeiro. Os coronavírus estão sempre evoluindo para cepas mais novas e mais furtivas, que podem nos infectar mesmo depois de nos recuperarmos totalmente de outras cepas. A humanidade pode ser reinfectada mais de uma vez independentemente da superação de outras vertentes do coronavírus. Manter pessoas e animais selvagens próximos. A China está entre os países mais populosos do mundo. Acredita-se que o surto inicial de Covid-19 tenha tido origem no mercado úmido onde os animais eram vendidos para consumo. Estes mercados úmidos são instalações utilizadas para o comércio de animais selvagens, todos contidos em pequenos espaços próximos. O saneamento nestes mercados e a separação destes animais portadores de vírus podem reduzir a propagação de vírus no mundo moderno. Ninguém está a salvo do Covid-19. A gripe espanhola de 1918 foi tão mortal porque sobrecarregou até mesmo os saudáveis, além de se espalhar e matar facilmente. Semelhante ao Covid-19, ninguém estava a salvo do Covid-19. O Covid-19 e outros coronavírus infectam tanto os saudáveis como os não saudáveis. Todos devemos permanecer resilientes, informados e proativos para tomar medidas para mitigar os impactos e mitigar a sua propagação. Melhorar a eficácia global contra pandemias. Para melhorar a eficácia global contra pandemias como a Covid-19, especialmente os nossos governos e organizações mundiais, deve-se considerar as lições aprendidas com a história da China, a história dos Estados Unidos e a história global. Melhorar as condições de vida e higiene. Se melhorarmos as condições de vida e de higiene a nível mundial, a propagação de doenças infecciosas será evitada. Conforme descrito em meus outros artigos, por ter menor carga viral para essas doenças, permitimos aos nossos corpos essa capacidade de combater melhor as doenças. É por isso que devemos melhorar os nossos padrões e melhorar a nossa higiene. Ao fazê-lo, podemos prevenir a propagação de doenças, mas também prevenir resultados sistemáticos de morte dentro do nosso próprio corpo. A humanidade a nível mundial deve esforçar-se por melhorar o acesso à água potável, a instalações sanitárias adequadas, a produtos de limpeza desinfetantes, bem como a produtos e instalações de higiene. A nível global, a humanidade deve partilhar mais informação e investigação para promover melhores ações por parte de todos, para incluir nações em desenvolvimento desinformadas. Ao partilhar esta informação, a humanidade pode melhorar as práticas de higiene e garantir melhores condições de vida dentro dos códigos e padrões locais em todo o mundo. As campanhas educativas e os programas de sensibilização comunitária devem ser uma parte importante para garantir aqui mudanças globais mais eficazes.
Precisamos de mudanças sistemáticas nos nossos estilos de vida, que sejam apoiadas e aplicadas pelos nossos governos. Nossos governos deveriam nos proteger. Proteja nossa saúde e segurança. Por que mais pagamos impostos? Os vírus são transmitidos de forma assintomática. Os vírus são transmitidos de forma assintomática, por isso é importante colocar em quarentena, usar máscaras e distanciar-se socialmente dos outros, independentemente de apresentar algum sintoma. Controlar a densidade populacional em aeroportos e áreas urbanas. Os aeroportos são enormes centros onde uma grande quantidade de pessoas em todo o mundo se reúne e depois espalham doenças a um ritmo rápido e incontrolável. Para controlar de forma mais eficaz a propagação de doenças, os governos e as organizações devem regular e aplicar de forma mais eficaz as ações nos nossos aeroportos, mas também nas nossas áreas urbanas. Para controlar a densidade populacional nos aeroportos e áreas urbanas, a humanidade deveria limitar o número de passageiros permitidos nos voos. Na época do Covid-19, fiquei pasmo com minha experiência nos voos da American Airlines, porque quando todas essas pessoas estão morrendo de Covid-19, a empresa vendeu e ocupou todos os assentos do voo. Isto é altamente antiético porque, como empresa, eles se preocupavam mais com seus ganhos econômicos do que com a vida dos clientes que serviam. Figura, splash. Em vez disso, as empresas deveriam ocupar apenas todos os outros assentos. Esta ação deve ser implementada por regulamentos aplicados pelos governos em tempos de preocupação. Quando o CDC e a OMS rotulam as nações e regiões como estando em risco elevado, esses regulamentos devem ser implementados automaticamente. Todas as companhias aéreas a nível mundial deveriam implementar algum tipo de regulamentação como esta para garantir viagens mais seguras e reduzir a propagação de doença. Em tempos de preocupação. Figura, Pinterest. O espaçamento dos assentos nos transportes públicos deve ser exigido por estatutos e regulamentos. Da mesma forma, deveriam existir estatutos e regulamentos que exigissem que os requisitos máximos de habitabilidade para edifícios comerciais fossem reduzidos numa determinada percentagem. Por exemplo, isto significaria por lei que apenas uma certa quantidade de pessoas pode entrar no Walmart local quando estamos neste estado de risco elevado. Embora existam limites de capacidade e restrições para aviões, transporte público e edifícios comerciais em certos países, isso deve ser implementado em todo o mundo. Os requisitos de distanciamento social em locais públicos devem ser reforçados e monitorizados cuidadosamente. Isso ocorre porque a prevenção é a melhor solução. O distanciamento social tem maior impacto na melhoria dos resultados. O emprego deve escalonar os horários de trabalho e garantir que as mesas de trabalho não sejam partilhadas. As opções de trabalho remoto devem ser exigidas por lei para determinadas profissões. No geral, todos devemos reduzir a densidade populacional nos nossos sistemas de transporte e nas áreas urbanas em todo o mundo durante períodos de maior risco. Figura, lugar saudável. Implementar ações proativamente mesmo quando todos os fatos não são conhecidos.
É importante que nossos líderes tomem decisões informadas. Mas os nossos líderes não devem deixar de agir quando a inacção afeta a vida e a morte de milhões de pessoas. É importante implementar ações de forma proativa, mesmo quando todos os factos não são conhecidos. Para prevenir a propagação de doenças infecciosas, é importante agir. A humanidade conhece ações simples que podem salvar vidas. A humanidade deve ser rápida na implementação destas ações conhecidas de forma proativa para compensar os riscos conhecidos para a saúde e a segurança. As ações proativas incluem a implementação de ações de resposta, ao mesmo tempo que aumentam a disseminação de ações de prevenção. As ações devem incluir distribuição de equipamentos de proteção individual e suprimentos de assistência médica, dimensionamento e crescimento de instalações e recursos de assistência médica em todo o país. Aumentar a comunicação de dados, aumentar o rastreamento de dados, aumentar o monitoramento de tendências e aumentar a aplicação de ações. Comunicações transparentes devem ser compartilhadas com o público. Implementação antecipada de rastreamento de contatos, quarentena e restrições de viagem. Figura: lugar saudável. Ganhe tempo para os profissionais de saúde implantarem, mobilizarem e prestarem cuidados. Ganhar tempo para que os profissionais de saúde possam mobilizar e prestar cuidados é fundamental nas fases iniciais de um surto de doença. É vital aumentar a capacidade das nossas instalações de saúde para prestar cuidados. É vital aumentar os recursos disponíveis para a prestação de cuidados, nomeadamente através da distribuição de pessoal, camas hospitalares, ventiladores, vacinas, medicamentos e equipamentos de proteção individual nas nossas instalações de saúde. As ações para recrutar e formar profissionais de saúde devem ser implementadas precocemente. Os cursos devem estar disponíveis online. Devem ser fornecidos bônus para que os voluntários se tornem certificados e melhorem suas qualificações. O treinamento e o recrutamento levam tempo. Construir instalações leva tempo. Crescer cedo o setor de saúde, mantê-lo e implementar voluntários. Com o Covid-19, nosso setor e pessoal de saúde ficaram dispersos. Em todo o país, as instalações e o pessoal devem ser mantidos e disponíveis de plantão em momentos de risco elevado. Com o reconhecimento inicial dos riscos para a saúde e segurança começando dentro do país, devem ser tomadas medidas para fazer crescer o setor dos cuidados de saúde precocemente, mantê-lo e implementar voluntários para melhor responder às necessidades da nação numa potencial crise de saúde pública. Os governos devem aumentar o financiamento para a investigação e desenvolvimento de vacinas e tratamentos, expandir a distribuição de suprimentos e recursos, expandir o acesso aos cuidados de saúde para todos, reforçar os esforços voluntários e melhorar os serviços comunitários. Figura: citação inteligente. Gerenciar resultados e prolongar a vida para permitir que os corpos tenham mais tempo para lutar. Para qualquer doença, deve-se minimizar a carga viral ou a quantidade de germes dentro do corpo, a fim de permitir que seu corpo tenha mais tempo para lutar e reduzir o quão sobrecarregado seu corpo fica pelo vírus. Pode-se fazer isso mantendo uma higiene exemplar que inclui
Tomar banho ao chegar em casa e ao acordar ou dormir pelo menos 2 vezes ao dia, enxaguar os olhos com colírios, lavar as mãos com frequência, limpar o conteúdo do nariz, usar máscaras e luvas, esterilizar com álcool produtos baseados. Certifique-se de levar um estilo de vida saudável que inclua exercícios, uma dieta balanceada e evite comportamentos de risco. A melhor prevenção também pode significar detecção precoce. Por isso esteja atento aos possíveis sintomas e faça testes precocemente e com frequência, de preferência no conforto da sua casa. Todos nós deveríamos simplesmente fazer o nosso melhor. Devemos lutar com intensidade. A cada dia que vivemos, maiores serão estatisticamente suas chances de sobrevivência. Certifique-se de fazer tudo o que puder e consultar profissionais médicos para gerenciar resultados e melhorar sua capacidade de obter melhores resultados. Figura bom. Certifique-se de consultar um médico profissional sobre cuidados paliativos ou outros programas disponíveis para você. Melhorar a medicina moderna. A sociedade deve esforçar-se para fazer evoluir a medicina moderna através de testes avançados, tratamentos avançados, medicamentos avançados, vacinas e reforços. Tecnologia avançada, instalações avançadas, aumento da pesquisa médica, programas educacionais médicos aprimorados. Promova colaboração e parcerias. Transparência governamental e organizacional sobre mortes, suprimentos e pesquisa científica. A transparência e a responsabilização são componentes essenciais de qualquer cuidados de saúde eficazes numa nação. Para o surto de pneumonia e sintomas relacionados com febre alta de SARS-CoV 2003, o governo chinês tomou medidas ineficazes, reteve informações, etc. Isso levou ao aumento de mortes tanto em nível nacional quanto internacional. As restrições de viagem não foram implementadas com rapidez suficiente na China. A quarentena, a proibição de viagens e os tratamentos não foram implementados com rapidez suficiente. Para melhorar os resultados, é necessária transparência e partilha de informações. Todos nós só podemos tomar decisões informadas quando estamos de fato informados. Quando temos consciência da quantidade de mortes reais, estamos mais aptos a tomar medidas suficientes para reduzir essas mortes. Figura Pinterest. A sociedade deve estar atenta. Em tempos de problemas de saúde, sempre haverá um atraso nos dados e na pesquisa. É por isso que é muito importante que a sociedade tome medidas rapidamente. Os dados podem simplesmente ser piores do que pensamos, simplesmente porque a partilha de dados leva tempo. Os dados que recebemos hoje serão sempre baseados em dados antigos. A questão é apenas: quantos anos têm esses dados? Quando a sociedade está informada, ela pode compilar recursos e pesquisas de forma mais eficaz para alcançar os melhores resultados. Ao estarmos informados, podemos mitigar erros médicos ou ações infundadas tomadas no esforço de ajudar situações. É por isso que devemos sempre examinar as informações e avaliar os prós e os contras de todas as escolhas que fazemos. Rastreamento, compartilhamento e monitoramento de dados.
A recolha e análise de dados é essencial para compreender e combater problemas de saúde pública, por isso é importante que as agências acompanhem a propagação de doenças, identifiquem precocemente os surtos e avaliem a eficácia das ações. Embora a privacidade individual seja importante, é importante aprendermos com a vida de outras pessoas, mas simplesmente identificarmos essas informações como sendo específicas de uma Jane Doe. Os números reais de pessoas infectadas devem ser comunicados com precisão à sociedade para permitir melhores ações de prevenção e resposta por parte de todos. Implementar proibições e restrições de viagens desde o início. As restrições e proibições de viagens retardam a propagação de doenças na nossa indústria de viagens, reduzindo a exposição das pessoas infectadas, pelo que devemos implementá-las precocemente e aplicá-las continuamente durante períodos de alto risco. Implementar cuidados e testes em casa. Os testes permitem-nos melhorar as nossas medidas de resposta tomadas e quando implementamos os testes a partir de casa, evitamos sobrecarregar os nossos prestadores de serviços médicos nas nossas instalações, ao mesmo tempo que reduzimos a exposição a novas propagações da doença para nós próprios e para outras pessoas, vice-versa. A precisão dos testes domiciliares e a eficácia dos cuidados domiciliares devem ser importantes em qualquer epidemia. Aplicar vacinações e reforços aos mais sensíveis. As vacinas são bastante eficazes na prevenção da propagação de doenças e na melhoria dos resultados para as pessoas infectadas. Os reforços ajudam seu corpo a manter a imunidade e os anticorpos que o ajudam a combater a doença. É importante que todos sejamos vacinados para reduzir a propagação da Covid-19. Mas também vacinar para mitigar as mortes que ainda ocorrem hoje em todo o mundo. As ações descritas acima são baseadas nas ações dos Estados Unidos tomadas para o Covid-19, todas descritas nos artigos a seguir. Retrospectivas pandêmicas. Análise de dados anteriores do Covid-19 versus dados atuais da OMS. Vários anos atrás, com a ascensão do Covid-19, juntei-me ao grupo do Facebook do Survivor Corps e percebi em primeira mão todos os Médio.com. Retrospectivas da pandemia. Combater a Covid-19 por meio de pesquisa e análise de dados. Na vida todos sonham com uma vida longa e saudável. Em toda a sociedade, a espécie humana tem lutado contra doenças. Se você... Retrospectivas da pandemia. Impactos do Covid-19 em todo o mundo ainda hoje. Quando se trata de Covid-19, você pode se surpreender ao saber que os Estados Unidos são o país mais atingido, com as estatísticas mais altas de mortes. Para um vídeo divertido sobre DISDANC social, confira. Evelyn Paria, Covid social DISDANC. Obrigado a todos por se juntarem a mim neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever e clicar nos vídeos mostrados aqui para assistir mais vídeos para melhorar sua vida.